Bom dia, primeiro ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de filosofia com o conteúdo do capítulo 7, o ser humano como indivíduo e ser social. O que iremos discutir aqui é qual é a relação entre o indivíduo e sociedade, do ponto de vista da filosofia. Um dos filósofos que se dedicou a essa questão foi o filósofo inglês John Locke. O Locke pensa nos indivíduos a partir da perspectiva do que ele chama de direito natural. Para ele, antes da fundação do Estado, antes da própria sociedade, todos os indivíduos são livres, ou seja, todos eles possuem uma liberdade absoluta. É a partir da fundação da sociedade, através de um contrato social, é que os indivíduos começam a limitar um pouco essa liberdade para garantir que nenhum interfira na vida dos outros. Então, nessa perspectiva do Locke, todos os indivíduos seriam livres, todos os indivíduos seriam independentes e todos os indivíduos seriam também insubstituíveis. Então, a gente pode perceber que a perspectiva do John Locke é uma perspectiva individualista. Agora, individualismo aqui a gente não deve ver como algo nem necessariamente positivo, nem algo necessariamente negativo. O individualismo pode ser negativo quando ele pensa em uma perspectiva de cada um por si, mas ele também pode ser positivo quando pensarmos o individualismo na perspectiva de que cada um possui direitos, cada um possui suas necessidades, seus interesses, suas ideias, seu pensamento próprio, sua liberdade. E é nessa perspectiva que o Locke constrói o que se chama de liberalismo, a noção de que todos os indivíduos deveriam ser livres. Outra perspectiva para pensar essa questão é a do chamado coletivismo. Encontramos o coletivismo manifestado, por exemplo, nas ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, por exemplo, quando eles realizam aquela crítica que nós já vimos, por exemplo, em sociologia, ao capitalismo e a proposta de que a sociedade deveria se organizar a fim de gerar bem-estar para todos na sociedade. Essa é uma perspectiva coletivista. Novamente, o coletivismo também pode ser interpretado tanto de forma negativa quanto de forma positiva. De uma forma negativa, o coletivismo considera o indivíduo descartável, que a maioria se impõe sobre o indivíduo, que o indivíduo não teria importância, que o indivíduo deve somente fazer aquilo que o coletivo decide. Pensando o coletivo de forma positiva, nós podemos compreender que todos os indivíduos compõem esse coletivo e que existem certos interesses que são de todos, existem certos interesses que se aplicam a todos ou a maioria dos indivíduos, e que todos ou a maioria pode se beneficiar, por exemplo, de uma maior cooperação, de uma maior interdependência entre eles. Outra colaboração do Marx é pensar o ser humano como ser histórico e social, ou seja, o Marx conceitua que o ser humano é condicionado, influenciado pelo meio social a que ele lhe pertence, ou seja, que ninguém nasce pronto, as pessoas só vão adquirir suas características, só vão se realizar no meio social, que os seres humanos só vão realmente realizar todas as suas aptidões vivendo em sociedade. E que da mesma forma ninguém consegue realmente suprir sua sobrevivência sem interagir, sem cooperar com outros indivíduos. Se formos observar na sociedade contemporânea, nós vemos um crescente individualismo. Só que aí é que está. O individualismo que nós temos crescente não é aquele individualismo da perspectiva de John Locke, não é um individualismo da perspectiva dos direitos. É principalmente, como apresenta o filósofo francês Gilles Lipovetsky, é um individualismo orientado pelo consumo, pela indiferença aos demais, e em que cada um busca simplesmente consumir de forma irresponsável,
simplesmente se preocupar com o seu próprio ganho e não mais aquela preocupação com a dimensão de liberdade, de garantia dos direitos, como pensava o John Locke.